Olá, eu sou Neto Marques e estamos começando mais um podcast de provocação aqui pelo site Voz MT. Como é de sempre, nós temos aqui um convidado e hoje o nosso convidado aqui especial é o vereador de Várzea Grande, Samir Japonês. Samir, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Provocação. Estou muito feliz de estar aqui com você no Provocação, né? Tenho certeza que vamos falar bastante sobre o nosso município aí. São vários desafios que a gente tem encontrado lá. Obrigado pelo convite. Faz tempo que a gente está marcando para vir, né, Neto? Sim. Eu tenho até, te peço assim, desculpa, porque nós estamos ajudando lá nessa mudança do novo, da antiga Câmara para a nova Câmara. Rapaz, e é tanta coisa ali que você só tem hora para chegar, não tem hora para sair, né? A gente sabe que Várzea Grande é uma cidade de N problemas, como todos os municípios têm seus problemas, suas peculiaridades, né? Uhum. Mas Várzea Grande ela é tida como uma cidade que ficou muito tempo aí perecendo de muitas coisas. E uma das coisas principais lá é a água, que parece ser comum, Uhum. simples, porque o rio Cuiabá ele não divide Cuiabá e Várzea Grande, ele une Cuiabá e Várzea Grande. Então isso é um dos gargalos de Várzea Grande, mas vocês que assumiram agora o comando da prefeitura de Várzea Grande, a secretária, a prefeita Flávia Moretti, Sim. você é vereador lá, já foi secretário, Sim. e ainda mais vocês que pegaram uma Câmara com bastante oposição lá. E a oposição é salutar, desde Sim. que seja feito com responsabilidade e uma oposição de construção, isso é importante. Sim. Mas, Sami, como é que vocês pegaram hoje Várzea Grande e como é que está sendo feito esse trabalho lá para que Várzea Grande possa sair dessa fama de Várzea Grande que não evolui, que não cresce, sem rodoviária, sem água? Como é que está hoje Várzea Grande? Então, Neto, assim, ó, eu quero falar para os seus telespectadores, para os seus ouvintes. A prefeita tem trabalhado incansavelmente, ela trabalha em média às vezes 16 horas por dia, né? Eu acompanho ela no dia a dia lá, juntamente com o nosso presidente Vanderlei, do qual eu quero mandar um abraço, que também vem ajudando bastante nessa questão da administração lá. A questão da água, né, que foi uma das principais bandeiras da campanha, né? A prefeita tem achado algumas soluções. Emergencialmente, agora o principal foco dela é que a gente consiga colocar, porque assim, ó, qual é o principal, o que nós já temos e o que nós desejamos para que a água tenha uma melhoria. A reservação, a capacidade de reservação de água, ela já está bem atendida, né? Então a gestão passada fez a lição de casa. O problema é que o que não foi feito a lição de casa foi o quê? A distribuição de água. E isso está sendo feito. Então, assim, o que acontece? Nós, o Coronel Gilmar, que é o atual presidente lá, nos apresentou há poucos dias atrás na Câmara, ele apresentou uma opção que é uma cooperativa. Então, imagina você, nós sabemos hoje que a mão de obra hoje, em todo modo no Brasil, é muito difícil você ter a mão de obra, né? E aí o que está acontecendo lá agora? Antigamente, como que funcionava? Então você pegava ali o servidor do DAI, e o servidor do DAI ele ia numa diligência para poder consertar um vazamento de água. Então o cara ele chega no DAI às 7 da manhã, pega o carro, vai até o destino final, e lá ele cava o buraco, conserta e tudo mais. E às vezes, até às 11 da manhã, ele não terminou de fazer isso, ele volta para o DAI para almoçar e retorna para esse mesmo local 2, 3 horas da tarde, quando dá 5 horas, para resolver um único problema. Rondonópolis, que é uma das referências hoje em departamento de água aqui do nosso estado, eles têm uma cooperativa que trabalha por produtividade. Então o cara trabalha sábado, domingo, segunda, ele recebe um X salário e ele tem uma meta para cumprir esse X salário, e a partir desse X salário ele tem produtividade. Todo mundo ganha, a população ganha, ele ganha, né? A população ganha, né? Ele ganha, e aí o seguinte, já foi instalado os primeiros testes, né, com essa cooperativa, alguns bairros que nós tínhamos muita dificuldade, como Paula 1, Paula 2 lá em cima, Paiaguás, já começaram a ver um resultado melhor da água, né? Falando sobre a questão de como a Várzea Grande, que nem você fez a pergunta, né, dizendo que Várzea Grande realmente, eu também concordo que ela parou um pouco no tempo, enquanto a gente compara Lucas, Sorriso, essas cidades da soja, mas com o advento, eu acredito que o governo do estado
agora com essa duplicação da 163 aí, juntamente lá com a O Imigrantes. Imigrante é o coração dos comércios de Várzea Isso, Grande, a né? Imigrantes ali para a gente é o coração econômico da cidade, né? Eu acho que a grande maioria das empresas que empregam, tem empresas ali que empregam 1.000, 2.000, 500, 600 funcionários, aquilo ali a gente não pode deixar o que aconteceu na FEB. Então a prefeita vem batendo duro, o Tião é um grande empresário, inclusive ele tem a empresa dele também que fica lá. Nós estamos batendo duro para que não trave, não pare, isso não pode parar, porque você imagina só, o coração financeiro é a Imigrantes, a Avenida da FEB também, né? Além do que, todo brasileiro que chega em Mato Grosso chega pela Avenida da FEB, né? Seja ele para qualquer destino, quando ele vem de avião, ele desce ali no aeroporto e dali ele segue destino ao Mato Grosso. Então, a gente sabe, você é jornalista há muitos anos, sabe como que está sendo feito, como que o Várzea Grande está sendo castigado com a Avenida da FEB. Então, uma das preocupações que nós temos também, que nós queremos sim a duplicação da Imigrantes, mas que ela seja de forma organizada, né? Para não fazer como foi feita a Avenida da FEB, um pouco no começo, um pouco no final, para o meio, para tudo, e aí o empresário acaba pagando por isso, né? Já foi muito, os empresários, não só de Várzea Grande como de Cuiabá também, já foram muito castigados com as obras do BRT, VLT, né? Sim. Mas assim, nós começamos de cima para baixo, agora nós vamos entrar no Sami japonês especificamente. A gente sabe que você foi candidato a vereador por Várzea Grande, e as suas propostas de campanha, qual que era o mote de Sami, o que Sami está colocando em prática hoje, as suas propostas de campanha para melhorar a vida dos vazagrandenses? Então, hoje eu fui, assim, a prefeita e o Tião fizeram o convite para mim ser o líder da prefeita, né? Então, assim, tudo que nós combinamos na campanha, eu venho dividindo um pouco essa liderança, porque você que está há muitos anos no meio político sabe que você ser líder é de se dedicar para o outro, né? Então, assim... Tem que estar pagando as arestas toda hora nessa eu tenho feito esse trabalho aí como de bombeiro, digamos assim. E olha que lá tem muito fogo na Câmara, né? E aí a gente, assim, como diz até a sugestão aqui, toda hora nós somos provocados lá, né? E muito. E aí, assim, então isso toma muito tempo. Porém, uma das coisas que a gente trabalhou muito, eu sou ali daquela região ali do Cristo Rei, né? Mais precisamente ali na Construmate, Alameda, Vila Sadia, Manga, ali aquele fundo ali, e ali foi com que as pessoas que eu tive mais, a minha votação maior foi ali. Então, assim, um dos maiores desejos que a gente está trabalhando, inclusive quero até de antemão fazer um anúncio, a prefeita deve, mas acho que até segunda ou terça-feira, nós já conseguimos 100 aduelas lá do governo do estado, de 200 que devem vir. Ali há mais de 50 anos tem, né, você deve acompanhar aquela enchente toda vez que um pai de família, assim, é muito triste você ver o cara compra uma cama, antes dele terminar de pagar já não tem mais a cama. Já não tem mais a cama. Muitas vezes nós tivemos lá, até mesmo com a prefeita e toda a equipe lá, você chega lá, tem um monte de móveis em cima de tijolo, 5, 6 tijolos, para segurar uma geladeira, né, proteger o patrimônio. E então é uma das coisas assim que eu tenho mais incansavelmente trabalhado para que isso aconteça agora, já nessa seca, pelo menos um paliativo lá. Assim, nós temos trabalhado também com a questão do Vigia Mais, porque assim, não é culpar o cidadão, mas é questão assim de cultura. Você ter ideia, na primeira chuva, quando aconteceu aquela catástrofe, né, nós tivemos lá, a prefeita teve lá, foram tirados mais de 60 caminhões de lixo. Hoje, se você for lá, tem mais 200 para tirar e não dá conta. Então, assim, é meio cultural e às vezes não é nem assim, porque não tem um lugar especificamente para as pessoas destinarem o seu lixo. Mas a prefeita, agora, nós conseguimos aí uma parceria, né, com o famoso Vigia Mais, que é uma inteligência que consegue monitorar e ajudar para quem está fazendo isso. Ela tem se questionado bastante, porque alguns caminhões de Cuiabá atravessam a ponte para jogar lixo lá por conta dessa questão de não ter essas câmeras. Mas com essas câmeras agora, Neto, com certeza vai dar uma amenizada, porque vai doer no bolso de quem está fazendo, com né? Com certeza. Então, eu, quando candidato a vereador, falei muito sobre isso aí. Nós conseguimos agora para a região da Alameda, nós estamos trabalhando ali para ter um centro multidisciplinar para crianças especiais, né? Deve ser construído lá no antigo centro comunitário da Construmate, é um espaço grande.
É uma parceria, né? Tem uma empresa que está vindo para Várzea Grande, ali na Avenida FEB, e aí nós convencemos eles para criar isso aí, porque nós sabemos que hoje a crescente de crianças especiais é muito grande, no modo geral, né? Tanto TDAH, autismo e etc e tal, então a gente precisa amparar essas mães. E Várzea Grande, ela tem assim, é muito pouco ainda esse atendimento, então eu tenho trabalhado bastante para aquela região. Fora assim, tudo que nós temos, assim, esses dias nós conseguimos uma parceria lá com o pessoal do Nick Lau, fizemos um evento legal lá na igreja, deu quase 2.000 pessoas lá, porque apesar de tudo também cultura é importante na nossa vida, né? Sim, com certeza. Faz parte, né? Uhum. Com relação ao trabalho que a prefeitura vem fazendo lá parece que tinha ou tem um programa que chama VGNet, né? Que Uhum. atende as crianças, porque hoje tecnologia é tudo. Sim. E os jovens estão muito avançados, até Sim. mais do que a gente. É. Porque já nasce mexendo na tecnologia, e isso é muito importante. Sem falar que é um salário muito bom para esses jovens que mexem com tecnologia. E parece que a Prefeitura de Várzea Grande também tem um projeto sobre isso. Foi criado ali próximo do terminal para crianças do ensino fundamental, né, para que eles tenham acesso à inteligência artificial, que eles tenham acesso à robótica. Então, até te faço um convite como jornalista, se você tiver a vontade de conhecer, é muito importante, porque nós sabemos que as profissões do futuro estão ligadas à tecnologia, né? Sim. Eu falo porque eu tenho uma irmã que é formada em ciência da computação, hoje ela é uma pessoa muito bem sucedida, e aí, fora isso também, né, eu tenho defendido, tenho falado muito sobre esse tema aí, porque eu estive por um pequeno período ali como secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo ali da cidade, e pude acompanhar bem de perto o Parque Tecnológico. Então, assim, enquanto eu estava lá, e não só por não estar mais como secretário, mas eu acompanho isso de perto ainda, tem várias startups de renome internacional, tem empresas de tecnologia multinacional que já estão de olho no Mato Grosso, pensando nessa possibilidade, porque aqui, como nós temos um agronegócio muito pujante, a possibilidade de várias tecnologias. Inclusive, teve uma startup que nos procurou enquanto eu estava como secretário, e ele me dizia que assim, o ticket médio hoje para trabalhar numa startup dessa hoje, né, do salário, é acima de R$10.000. Então, poxa, você imagina um pai de família que às vezes está lá como Uber, ou às vezes está lá como iFood, entregador de iFood, né? Que são boas, uma oportunidade. uma oportunidade, são boas profissões, mas nós temos que preparar os filhos desses varzea-grandenses para poder ter oportunidade. Por quê? A maioria dessas startups, quando eles vêm conversar com a gente, eles falam que a mão de obra é tudo de fora, porque nós não temos ainda essa mão de obra. Essa pegada aqui dentro, né, do estado, né, do município. No modo geral, nós sabemos que até o mercado tradicional, né, braçal, às vezes da construção civil, do varejo, tem o déficit de mão de obra. E então é uma oportunidade para essa criançada, como você disse, que já nasce com o computador na mão, já nasce com o celular, para poder ter uma dignidade de um bom salário, entendeu? Então, sim, a prefeita era um projeto que estava em andamento há um tempo, ela fez questão de continuar. Eu tenho sempre acompanhado lá, são várias oportunidades nesse quesito de informática, né, para a molecada ter acesso. E realmente, cara, a criançada, eles são diferenciados. Você chega lá rapidinho, a gente tem dificuldade de entender o que eles aprendem, assim, na prática rapidamente. Você já nasce sabendo, praticamente. Já nasce sabendo, é mais ou menos isso. Mas sabe como é que está a questão aí dos nossos parlamentares federais, estaduais? Estão contribuindo com Várzea Grande através de emendas parlamentares? Sim. Nós temos, principalmente a questão da bancada, né? Nós temos ali os deputados contribuindo. Hoje o deputado federal Assis vai mandar a rodoviária, tão sonhada rodoviária. A gente ia comentar sobre essa questão da rodoviária, que Várzea Grande é uma cidade tão próxima de Cuiabá, ou seja, a segunda cidade do nosso estado, não tem uma rodoviária decente para que as pessoas possam estar usufruindo. O Coronel Assis, né, por sua vez, mandar um abraço para ele, está mandando todo o recurso para fazer a rodoviária. O deputado federal Medeiros mandou o recurso para poder fazer a tão sonhada feira, né? Porque quem conhece aquela feirinha antiga da Várzea Grande no fundo do terminal ali, eu até agradeço isso, porque ali é um pouco insalubre, né? Assim, trabalhar naquelas condições é muito difícil, né?
E aí já o recurso já foi, o ofício já chegou para a gente, mas nós sabemos como é que existe aquele embate de governo federal, com quem é da direita, da esquerda e tal. O deputado Catani também tem ajudado, o deputado Eliseu agora conseguiu para a gente vários recursos para a saúde lá. A Coronel Fernanda, por sua vez, também mandou um recurso para a gente. Nós vamos fazer entrega, se eu não me engano, eu não sei a quantidade de títulos, né, de regularização fundiária, mas é importante. Muito grande isso aí, porque, né, então, assim, os deputados estão contribuindo. E não só esses deputados, mas os estaduais no modo geral, porque, de certa forma, né, você sabe, todo mundo vai ali pegar um pouquinho da parcela do eleitor de Várzea Grande. Então tem que contribuir. E a prefeita, ela não tem olhado, assim, nesse momento, a bandeira partidária. Ela tem olhado para o cidadão. Ela tem, cada dia que ela vai na Assembleia, ela vem muito feliz, porque sempre tem um deputado... Tá com o pires na mão, né, como diz o ditado. Sempre tem um deputado que acaba estendendo uma mãozinha, porque, de certa forma, né, por mais que a nossa cidade não esteja tão, assim, aquém ainda do que falta ainda no serviço público, mas, poxa, sempre está de porta aberta para receber o cidadão de Várzea Grandense na Livramento, na saúde, ou às vezes um cacerense. Então, nós temos trabalhado bastante. Agora, uma das coisas principais que, fora isso, né, como você falou, rodoviária, uma maternidade melhor, né, para nascer os varzegandenses, sempre foi falado sobre isso aí, nós estamos atrás em campanha incansável para um novo pronto-socorro para a cidade. Precisa, viu? Não, precisa. Ali é necessário, né, porque assim, o governo do estado, até agradeço essa... Já está em andamento, Samir? Não, o que está em andamento? Assim, hoje, com o governo Mauro Mendes, ele tem feito um trabalho aí os governos foram cada um deixando o seu legado, né? Eu vejo que o governo Mauro Mendes está lançando, concluindo várias obras da saúde, mas ele não olhou para a Várzea Grande. Assim, olhar para a gente criar uma solução. O que foi feito pelo governo Mauro Mendes na gestão da Flávia, ele mandou 11 milhões para a reforma. Ele esteve lá em loco, visualmente ele viu o tamanho do problema, mas é muito paliativo isso aí. A gente sabe que reforma, quem trabalha com obra sabe que reforma é complicado, ainda mais você morando lá dentro, né? Então, assim, com todos os pacientes, telhado, vazamento, assim, sabe, é muito difícil. E é um prédio muito antigo, né? Então, o que nós gostaríamos que o governo, no modo geral, tanto estadual e federal, e a prefeita tem incansavelmente segurado o pires para que a gente possa construir um do zero, né, e dar qualidade no atendimento. E talvez seja mais barato ainda, né? Com certeza. Do que reformar uma coisa antiga. É muito antigo lá, quem conhece sabe. E assim, esses puxadinhos, eles acabam não dando aquela qualidade necessária. Então, você fazer um do zero bem planejado, hoje nós temos várias formas modernas de se construir rapidamente, né? Antigamente, para você construir um prédio da envergadura que lá demorava anos. Hoje em dia, com essas novas estruturas, pré-moldado e tal, dos steel frames aí, etc. e tal, você constrói isso aí em 2, 3 anos, a sociedade já pode estar usufruindo, né? Sim. Então, assim, todos nós parlamentares lá, os vereadores, de modo geral, é um anseio lá da sociedade, tanto a água, né? Os vereadores sempre estão dispostos a ajudar nos processos que são da água, tem cobrado muito lá também, mas a questão da saúde, se quem acompanha os vereadores, eles são bem atuantes nessa questão, porque Várzea Grande recebe cidadãos do Mato Grosso inteiro, no modo geral, ali para ser atendido, né? Sim. Mas a prefeita Flávia, ela assume uma prefeitura que a gente sabe dos seus desgastes lá da prefeitura, como é que era, como é que foi tratado ao longo do tempo, sim, né? E a gente sabe que ela está numa ânsia de fazer tudo, sim, porque a vontade é de fazer tudo. Sim. Mas a dificuldade também tem bastante, porque tem trâmite, tem protocolo que deve ser seguido. Sim. E no começo teve aquele embate entre prefeitura, Câmara, Samir vai para lá para ver se dá uma controlada. Como é que está hoje o passo municipal lá? A prefeitura com a Câmara Municipal chegou no acordo, já estão na construção? Então, eu digo o nosso grupo do qual eu fiz parte, né, nós conseguimos eleger 3 vereadores, né, o Bruno Rios, o Caio Cordeiro e o Lucas, né, eu fiquei primeiro suplente. Por mais que nós quiséssemos governar sozinho, nós não teríamos perna para isso, né? Não teria, o grupo era muito pequeno, né? Então o Tião da Zael, o vice, né? Até que acho que aqui no estado só o PL conseguiu ter essa coisa de fazer chapa pura, né? A prefeita e o vice, e 3 vereadores. E aí, na oposição, elegeram-se 20 vereadores.
E com eu vejo que essa vontade, e ela continua, a prefeita, ela é incansável nisso aí, ela sempre está disposta, sábado, domingo, segunda, ela está na rua, ela é uma ciclista, né? Não sei se quem acompanha na rede social sabe, ela monta na bicicleta e roda a cidade inteira lá para ver buraco, ver problema, ponte e tal. E aí, assim, eu acabei assumindo há pouco mais de 3 meses a vereança lá, né? A gente tem muito tempo aí, eu tenho 20 anos praticamente de vida pública, e começamos essa construção. Hoje nós já temos a base, né? Nós conseguimos consolidar uma base dos vereadores juntamente com a prefeita, porque, assim, essa discussão, eu não vou dizer uma guerra, mas assim, nós sabemos que numa guerra todo mundo perde, você concorda? Os vereadores perdem, o município perde, o legislativo... O principal é os munícipes que acabam perdendo, né? Todo mundo acaba perdendo. Então, até os próprios colegas lá, do qual eu mando um abraço em todos eles, no nome do nosso presidente Vanderlei, tem nos ajudado, tem me ajudado muito, né? Porque, assim, muitos têm muito mais experiência que a gente lá dentro do legislativo, outros também são como eu, assim, que chegaram agora. Mas eu te digo uma coisa, todos têm vontade de ver a cidade melhorando. Então, assim, eu tenho avançado bastante. Essa nova mudança da Câmara vai dar um pouco mais de dignidade para o cidadão, porque o prédio em que a gente estava lá, né, não tinha nem condições. Para você ter ideia, o meu gabinete era 2 cadeiras. 2 cadeiras, uma mesa e 2 cadeiras. Então, como que você vai atender um presidente de bairro, um presidente de uma associação, um munícipe, uma pessoa que você, um eleitor? Com essa nova casa que nós conseguimos aí, que é o antigo fórum, assim, apesar de ser um prédio antigo, mas ele está sendo totalmente revitalizado, reformado. E sem custo, né? E sem custo, exatamente. A prefeita assumiu toda essa responsabilidade juntamente, né? O governo também teve uma parcela para ajudar nisso aí. Nós vamos ter oportunidade lá agora, o presidente já me deu essa missão da gente criar a escola do legislativo, a sala da mulher. Nós estamos estudando a possibilidade de colocar lá um museu de Várzea Grande, juntamente com o Operário, né, que é o time da nossa cidade. Então está sendo criado várias alternativas para aquilo ali ser um local de discussões, um local de debates, um local que a sociedade possa usufruir melhor. Porque nas condições que nós estávamos lá, não tinha a mínima possibilidade. Era a sessão ali e mais nada, né? Sim. E como é que está esse andamento da mudança da Câmara? O prédio já está à disposição, está passando por uma reforma? Tem prazo para que a Câmara possa mudar para lá? Sim, nós até nós fizemos antecipação da sessão, né? Nós fizemos antecipação da sessão. A última sessão seria agora nessa terça-feira, mas o presidente antecipou para quarta-feira passada, para que a gente pudesse dar celeridade, né? Agora então está força total para terminar os gabinetes e o plenário. E o restante, né, porque como nós vamos ter o período de recesso, a partir do dia 1º ao dia 1º de agosto, 1º de julho a 1º de agosto, assim, nós temos um quartel-general de mão de obra lá dentro, né, são vários eletricistas. A força-tarefa. A força-tarefa, são vários eletricistas, encanadores e pedreiros que vêm se empenhando ao máximo para que a gente consiga concluir isso aí por, sei lá, de repente mais uns 20 dias, e a gente finalizar a mudança. A maioria dos móveis, que eram poucos, né, já estão lá dentro, guardados, né, esperando as salas serem terminadas. A parte administrativa não parou, porque nós tivemos o cuidado de que tirasse a parte administrativa da antiga Câmara para a nova Câmara, para a sociedade não deixar de ser atendida. Então, assim, o que nós terminamos primeiro foi a parte administrativa. Então, hoje, se você quiser fazer um protocolo, se quiser ter você precisa falar com o procurador, está lá, a secretaria-geral, essa está funcionando. E os gabinetes, nós estamos revezando alguns. O presidente, por conta da segurança, decretou 15 dias, né, que não poderia estar os nossos funcionários, porque ali tem fio solto, tem, às vezes, está molhado ali, um acidente, alguma coisa. Então, esses 15 dias é só obra, né? Mas a parte administrativa está funcionando. Eu acredito que até o dia 1º, te faço até um convite, que se você puder estar com a gente na sessão, está sendo feita uma sala de imprensa lá, Neto, pela primeira vez. Está sendo feita uma sala de imprensa bem moderna, bem aconchegante, né, para que vocês possam estar mais presentes lá. A gente sabe que assim, a imprensa no modo geral sempre tem nos atendido, mas assim, é muito ruim, né? Você tem que ter um lugar para receber o pessoal. E o Vanderlei teve a preocupação dentro do plenário fazer uma sala de imprensa bem moderna. Agora você vai gostar bastante de ser recebido lá.
Com certeza, nós iremos, Samir. A Flávia tem sorte que o vice dela, o Tião, é uma pessoa experiente, já foi prefeito de Várzea Grande, é um cidadão de Várzea Grande e conhece todos os problemas de Várzea Grande. Tem ajudado bastante nessa questão, né, o Tião lá em Várzea Grande. Sim. O Tião, ele assumiu assim, ele tá de cabeça no DAI, ele entrou de corpo e alma nesse projeto. É um desafio, viu? É um grande desafio e assim, ninguém melhor, é um empresário experiente, né? A gente sabe o quanto o Tião conhece sobre administração, né? E a vida pessoal dele prova isso para a sociedade, quanto ele é um cara que consegue administrar. E agora, passados 6 meses, é ele que está lá 24 horas, ele visita a estrutura é muito ruim do DAI, sabe, né? Eu tive a oportunidade... Muito antigo também, né? É muito antigo, é igual você, assim, por exemplo, fazer uma comparação de um carro moderno de um carro antigo, né? Você tem que fazer o ajuste de peças, modernidade é outra coisa. Sim, com certeza. Então, poxa, e é tão ruim falar sobre esse assunto porque nós estamos vivendo no século XXI. Você pega cidades aí, por exemplo, nós tivemos lá em Tangará da Serra, o rio fica a 16 quilômetros da captação de água. O tratamento de água lá chega normal, né? Você entendeu? Então, assim, nós temos o rio aqui do lado. Do lado. O rio passa na cara aqui, de fora a fora da Várzea Grande. Funciona para Cuiabá e não funciona para Várzea Grande. Eu tô falando, o rio cerca a cidade de fora a fora e não consegue ter água. Então, assim, eu sempre falo que esse é um assunto assim que nós precisamos resolver imediatamente. E o Tião tem se dedicado muito em relação a isso aí, tem trabalhado incansavelmente, sábado, domingo, ele faz reunião com o pessoal do DAI lá. E eu tenho certeza. E vou te dizer, eu só enxergo uma solução. Tem que ser feita a concessão. E como é que está esse andamento da concessão? Está tendo um andamento? Sim. A FIP, né, que é a empresa que está fazendo a modulação, né, de como que deve ser feito o patrimônio, o estudo. Isso demora um pouquinho. Assim, eu acredito... Muito complexo, né? Isso, é muito complexo, é muito delicado, mas eu acredito que a partir de agosto, setembro, nós já vamos ter as primeiras... Um diagnóstico e as primeiras audiências públicas para a gente apresentar para a sociedade no modo geral. A prefeita já tem conversado com as entidades do terceiro setor, como CDL, maçonaria, igrejas e etc. e tal, para dizer que a prefeitura não tem condições de tocar isso aí. Você sabe que nós tivemos aí uma prova viva aqui há pouco mais de 20 anos. Aí, você lembra como era a Sanecap aqui? Era todo dia, precário, era né? Sempre aquela reclamação e foi resolvido, né? Foi resolvido. Porque a iniciativa privada ela tem muito mais agilidade para poder tocar isso aí, entendeu? Então, assim, eu acredito que a partir de agosto, setembro, nós já vamos ter as primeiras audiências públicas para mostrar o diagnóstico que está sendo feito lá. Certo. Agora, para a gente terminar aqui a nossa entrevista, eu queria ver contigo como é que está o andamento da questão lá em Várzea Grande. Tem algum trabalho na agricultura familiar para as pessoas porque a gente sabe que Várzea Grande tem muita região próxima, vizinha ali, que muitas pessoas frequentam, participam da questão da agricultura familiar. Tem o nosso secretário de Meio Ambiente e Agricultura Familiar, o Ricardo, ele vem fazendo várias parcerias com a Empaer. Agora nós estamos lá implantando através de um estudo que ele tem feito junto lá, porque hoje a proteína, assim, Várzea Grande, apesar do território Várzea Grandense ser pequeno, Várzea Grande também é agro. Por quê, né? Várzea Grande é o município que mais abate boi do estado, né? Então, está sendo implantado um modelo juntamente com o Desenvolve MT para 5 pequenos produtores para a gente montar uma cadeia de peixe. Com essa tal do geomembrana hoje, num espaço pequeno de 50 por 100, você cria uma quantidade de peixe inacreditável. E, inclusive, nós inserimos agora, recentemente, o peixe na merenda escolar e nós estamos fazendo esse trabalho aí. Lá no Vila Sadia 1, porque assim, o principal hoje é regularizar essas pessoas. Porque assim, nós sabemos que ali tem o INCRA, o Intermate, o cara entra lá na pequena propriedade, aí o cara tem lá 10, 12 hectares e o governo não participa disso aí. O cara transforma aquilo numa chácara de lazer e produzir que é bom nada. Mas nós temos alguns pontos de produção ali, como a Dorcelina tem produzido bastante verdinho, né, o famoso verdinho, ali no rumo do Sadia 3 também tem alguma comunidade que está produzindo, mas o Ricardo vem conversando muito com a Empaer para a gente fazer esses pilotos para que a gente possa expandir. Por quê?
Nós sabemos que foi distribuído muito kit durante esses anos aí, isso vai se perdendo, porque não tem acompanhamento técnico. Precisa do acompanhamento técnico. Porque não adianta você vai lá, você dá uma câmara fria, uma farinheira pro cara, vira as costas e vai embora. Tem a questão da ração do peixe, tem que ter uma cadeia de produtividade. Sim. Não, e aí é o seguinte, tudo isso é feito através de exemplos, na verdade, né? Você vê o cara, seu vizinho ganhando dinheiro, você vai querer ver como é que funciona o negócio, entendeu? Então, para isso, você tem que ter começo, meio e fim. Não adianta você ir lá no governo, conseguir um monte de tanque, um monte de peixe, um monte de ração, virar as costas e ir embora. Isso não vai dar certo. Não dá certo. Nós já temos experiência suficiente no estado inteiro que isso não dá certo. E sem contar também que uma das principais bandeiras que tem sido levantada lá pelo nosso secretário é essa criação da nova feira, porque daí você consegue fomentar o pequeno agricultor, porque o pequeno agricultor que depende do intermediário é muito difícil, porque o cara trabalha, produz, espera a chuva, carpe, faz tudo. Grande parte chega para o intermediário. Aí a grande parte do intermediário acaba levando. Então nós estamos tentando ligar as pontes direto. Inclusive esses dias nós conseguimos trazer 2 dias foram feitos em Várzea Grande um seminário, né, sobre o PENAI. Vieram pessoas do estado inteiro, no modo geral, eu não me lembro quantas pessoas foram inscritas, mas com certeza muito mais de 1.000 pessoas estavam lá, e vários secretários de educação, para a gente fortalecer exatamente isso, para a gente tentar fazer com que o nosso produtor consiga ir direto e vender direto, porque essa questão do intermediário ali é muito ruim, né? O cara trabalha e acaba ficando com a minoria do recurso. Então, a prefeita tem trabalhado bastante para que a agricultura familiar seja fortalecida. Tinha um projeto que estava em andamento na gestão passada, que estava sendo montado um centro de abastecimento ali próximo, onde iriam ser feito também a rodoviária. É lá mesmo que está pensando nesse espaço? Sim, esse era um projeto do governo do estado, na verdade, né? Então, assim, o que acontece? Já existiu ali durante muito tempo um mini Ceasa, digamos assim. Isso. Mas ali, inclusive, ali tem uma estrutura muito boa, é coberta, tinha umas câmaras frias muito modernas ali, eu me lembro, eu cheguei de lá algumas vezes lá, mas isso era uma parceria que a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado estava estruturando para que o município tocasse. Mas isso se perdeu. Por quê? Porque aquela região é uma região distante, assim, apesar da gente, a cidade está crescendo para aquele rumo, ainda existe uma dificuldade ali. Mas hoje o desejo da prefeita, a feira vai ser ali no antigo, bem ali no Ipaze, numa região perto da academia, perto daquela academia. Não, no Ipaze aqui na rua do shopping ali na Arthur Bernardes, bem no meio ali daquele, onde bem localizado, bem próximo. localizado, é uma área bem grande lá. E ali com certeza vai ser assim, vai ser bem frequentado, né? Porque esses dias eu estava com o pessoal, né, e até achei engraçado. Quase metade dos consumidores da Feira do Porto são de Várzea Grande. A associação falou isso para mim, a gente estava conversando sobre isso, porque nós estamos pegando algumas ideias com eles, assim, por exemplo, a questão de carga e descarga ser separada, a questão do lixo, nós tivemos algumas reuniões lá, né? E o pessoal estava nos orientando do que para nós não errarmos nessa nova feira. E o pessoal estava falando que a grande maioria, 50% pelo menos lá do consumidor da Feira do Porto é o varjagrandense. E Várzea Grande está perdendo de fazer um Ceasa para poder atender essa população que tem que atravessar a ponte para trabalhar em Cuiabá. Exatamente. E nós estamos aí agora com essa missão aí. Mas eu tenho certeza que esse ano ainda é muita expectativa, como você disse, né? A gente está muito ansioso. E eu também estou ansioso, porque eu quero ver o resultado. Quando você vai para a rua, quem já foi candidato, quem vive da política sabe que quando você vai para a rua, você pega na mão do cidadão, meu amigo, você tem que dar resposta. E eu sempre tenho dito para as pessoas que um dos maiores desafios do político é menos desculpa e mais resposta. Então, esse ano a gente ainda está nessa fase de tentar fazer os ajustes, né, de entender de como a gente vai acelerar essas respostas, mas eu te garanto que o ano que vem, né, vai ser um ano diferente, a cidade vai ter mais água, a cidade já vai ter um pouco mais de geração de emprego, principalmente porque o Parque Tecnológico deve ser inaugurado ano que vem.
essas startups vão dar uma grande oportunidade, porque nós sabemos que o nosso estado é do agronegócio, mas nosso estado agora vai ter a cidade tecnológica, né? Nós vamos ter a oportunidade. A cidade de Vargem Grande não vai ser só mais industrial, vai ser a cidade da tecnologia. Sim. Quem conhece parte tecnológica do Brasil afora, aí, como outros municípios têm, sabe o quanto isso é importante para um estado. E a responsabilidade de vocês, Sami, é muito grande, principalmente da Flávia com o Tião, porque a população de Vargem Grande, ela deu uma guinada, cansou daquela administração que vinha sendo feita ali naquela cidade e nada de resultado, e ela deu uma guinada muito grande. Está apostando numa nova administração, de uma pessoa que não tem vício político, e jogou a responsabilidade na mão da Flávia. Talvez seja isso, a euforia, a vontade da Flávia querer resolver, com razão, ela está correndo atrás para resolver essas pendências que ficaram para trás. Sim. E aí você já imaginou o tamanho da responsabilidade que a população jogou na prefeita e no Tião e em vocês lá da Câmara? Esse é um dos maiores pesos que a gente... Porque isso a gente é cobrado no dia a dia. Você vai no mercado, o açougueiro, e aí, vereador, cadê a água, né? Você vai no mercado... E a população ficou quietinha, né? Na hora de votar lá, falou, não, agora é a hora de mudar. E assim... realmente, a gente, você que é da imprensa sabe, todos os canais de comunicação davam como, né, o grupo que estava lá seria esmagador a nossa votação, e a sociedade provou o contrário, como você falou quietinho, falou, nós não queremos mais isso aí, só que agora o peso da responsabilidade aumenta, né? Aumentou bastante. Porque nós temos que ter as entregas. Então eu digo aí para a população, que os seus ouvintes, né, os telespectadores que estão aí nos acompanhando, que pode ter certeza que o ano que vem, com certeza, o município vai ser um pouco diferente. E eu falo porque eu estou todos os dias e digo para vocês, quem acompanha a prefeita nas redes sociais sabe, ela trabalha em média 16 horas por dia, justamente por essa ansiedade de querer ver a coisa acontecendo. Ela cobra, ela chama a secretária, ela liga, ela vai em cima, tem um problema no pronto-socorro, ela aparece lá, tem um problema, não sei não, na escola, na merenda escolar, ela frequenta. E o Tião também, ele tem feito esse trabalho. O Tião é um pouco mais, assim, ele não é tanto das mídias sociais, ele não fica divulgando. Mais reservado, né? Ele é um pouco mais reservado, porque, né, ele tem muita atividade, mas eu te falo, sábado e domingo, às vezes, a gente se reúne no DAI justamente por conta dessa cobrança. Nós sabemos que, como foi falado aqui, né, Neto, são vários problemas, mas o principal é a questão da água. Nós vamos entregar água na gestão da Flávia Moretti. Isso eu posso te afirmar. Samir japonês, conhecido em Cuiabá, em Mato Grosso, já assumiu o cargo no estado de Mato Grosso na gestão do então governador Pedro Táxi. Agora colocou seu nome também para ser discutido pela sociedade vazagrandense como candidato a vereador, ficou na primeira suplência, assumiu como vereador. E quais são as expectativas de Samir para as próximas eleições? Quem sabe aí disputar num pleito 2026, já que nós estamos chegando aí próximo de mais uma eleição? Olha, Neto, assim, a gente sabe que quem trabalha na política, quem vive na política, você sempre tem que estar envolvido de certa forma, né? Eu particularmente agora faço parte de um grupo, né? E nós temos, assim, apesar de nessa eleição que se passou agora municipal, nós elegemos a prefeito, o vice e um pequeno grupo de vereadores lá. Nós estamos aí prontos para ajudar o partido, né? Eu até quero mandar um abraço para o nosso presidente Ananias, que vem conduzindo o partido, tem escutado bastante a Várzea Grande, tem falado que Várzea Grande vai ter o protagonismo junto nessa discussão. Eu sou até difícil de falar, nunca beberei dessa água, né? Porque a gente que está no meio público é difícil, de repente... Soldado, né, do a gente partido soldado, também. cara, eu tô aí, se o Tião e a Flávia entender e os vereadores entender, nós temos bons nomes lá, como o próprio Lucas do Chapéu do Sol, o Caio Cordeiro e o Bruno Rios também, que tem total condição de se eles tiverem esse desejo, tem total condição de participar. Eu particularmente venho ajudando o nosso município. Mas se surgir oportunidade, por que não, né? Com certeza. Samir, tem alguma coisa que eu não perguntei para você que você acha importante falar com nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo a este nosso vídeo aqui, e principalmente os munícipes de Várzea Grande? Olha, eu acho que nós falamos de tudo, nós falamos da saúde, da agricultura familiar, do momento econômico que a cidade vem vivendo, né? Nós
a educação, enfim, acho que é isso, né, Neto? Nós falamos bastante. Eu agradeço, né, o seu convite, estou muito feliz de vir participar aqui. Sei o quanto as suas entrevistas são entrevistas enriquecedoras, né? São as pessoas que vêm aqui sempre têm a contribuir. Então, sempre que eu puder e tiver à disposição, né, do convite, vou estar tentando vir aqui. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre o seu trabalho, sobre Várzea Grande. Sabemos que Várzea Grande tem um enfrentamento muito grande aí, mas a gente sabe também que você tem que voltar para o trabalho, que a correria é muito grande, pessoas te procurando e você precisa dar o recado. Sim. Mas eu quero também, aqui em nome do nosso programa Provocação, em nome do grupo Neto Marques de Comunicação, agradecer pela sua presença aqui e colocar à disposição, assim que puder, tiver alguma novidade, estaremos aqui sempre de portas abertas para receber você e também as informações da nossa querida cidade de Várzea Grande, Samir. Eu que te agradeço, né? A gente sabe a importância que tem a imprensa, a gente sabe a importância que tem de vir aqui, dar as respostas que a sociedade, porque às vezes no dia a dia você está lá, eu, por exemplo, saio da minha casa todos os dias, né, às 6 da manhã, e não tem um dia que eu volto antes das 9 da noite. Então, você vir aqui, poder olhar para as pessoas, né, falar um pouco do que a gente está fazendo, né, eu com certeza, sempre que tiver alguma novidade, seja ela positiva ou negativa, a gente tem que estar aqui para assumir as nossas responsabilidades, né. Então, muito obrigado, né, a toda a sua equipe, né, que está aqui com a gente, o pessoal aqui da edição, e pode contar com a gente, sempre que você precisar, e quem puder, assim, até deixar o recado, acompanhar um pouco do nosso trabalho nas redes sociais, é Samir Japonês lá no Instagram, né, se puder seguir a gente lá também, porque é o canal de comunicação que nós temos hoje também, né, pessoal, e estou muito feliz de participar dessa entrevista aqui. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com o vereador de Várzea Grande, Samir Japonês, e este programa você pode assistir em nossos meios de comunicação, pelo site Voz MT, pela MT Transparência, pelas nossas redes sociais e também pelo YouTube. Você que está assistindo a gente aí, nossa grata satisfação. Queremos agradecer aqui ao Matheus, nosso técnico, que sem ele a gente não estaria aqui fazendo esta entrevista, e dizer que nós estamos aqui à disposição de você, nosso telespectador, levando todas as informações que você merece. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.